Yeah, now it's recorded. Thank you. Ah, so, ah, aqui vocês têm um link da comunidade, como vocês já sabem, tá? Onde vocês podem acessar junto com a gente no WhatsApp, tá? Agora a gente vai abrir um momento para a gente se apresentar, falar um pouco sobre ela e a gente ir para a apresentação, tá? Hey, the stage is yours, so feel free. Thank you so much. I'm going to share my screen. So I think first you have to stop sharing. Yes, Yeah. I'm now able to share. Let me just try to share the whole screen. That's better. Are you able to see it? Yes. I'll be here if you need any help, okay? I'm just going to stop in my video just to put you on the stage. Okay. Yes, don't worry at all. Thank you so much. I can't see you or see the chat, so please, if there is any question, give me a time, or and maybe you can read it for me, or otherwise I will read it after the session. So thank you so much for having me here. I'm really happy to be with you guys tonight. My name is Negi Nafisi, and I'm going to talk about the CSS in OutSystems and actually how we can unlock the power of CSS. So again, my name is Negi Nafisi. Nice to meet you. I hopefully next time we'll be like in person. I'm a senior OutSystems consultant at Rawworks. I'm a Persian OutSystems user group organizer. So it's also Persian speaking like you have over there with Brazilian. I'm a speaker and I'm a mentor at ADP List. And this is a QR code for the ADP List. If you want, if you need to get mentored by me, you can use it. At the last slide, we will have it again. So don't worry. And let's take this stage and talk about cascading style sheet, which is actually the CSS in OutSystems. So let's start with where we can apply CSS in OutSystems. In the app UI, we have the theme. We have the screens and emails. So at the right side, you see the screens. Here you can change your UI, put CSS. We have the blocks, which are the web blocks, and we have the widgets like, for example, dropdown. Complex widgets can have more than one style, like they have multiple style classes and multiple style sheets. So where to apply? I'm going to show you my Service Studio where we can apply CSS. So as I told you, you have to have for in this case, reactive front end, which will have a UI flow. And in the UI flow, you have the flows and you have the screens where you can put CSS. You have also the theme over here where you can change your CSS, and you have the OutSystems UI in this case, which is the base CSS of OutSystems. To give it a better, to give it a deep dive, you can go to the CSS button over here, which have multiple tabs. In this case, in my application, I don't have a separate theme, so we will see the application theme itself. Starting with OutSystems UI style sheet, this is actually the biggest style sheet when you start your application, and there you have the root, which is the base of your CSS of your application. And this slide, actually this tab is not editable. So if I try to do something, it says it's read only. It's because we need that in order to have the applications work correctly. If you want to change anything here, they tell you to copy for example, this one, the variable, and then override it in one of the other tabs, for example, your theme. And next to that, we can go to the theme editor, which is where we can override things like the root branding, color branding, and stuff like that. Then we have also another sheet tab, which is actually for your application right now. And we have the dashboard because we are in the dashboard screen. So this tab is a screen-based, only applied to one screen, which is dashboard in this case. We also have the open theme editor, which is out of the box component of OutSystems, where we can change the base styling of our application in an easy way.
we are also able to change, for example, the background color, change the font of our application and stuff like that. And we are able to select images to get some color palette. That's nice if you have like a UI designer who made like a color palette for you. You can also reset it over the year. We are not going to do that. And what I wanted to say is also, if you want to import new fonts which are not available in OutSystems out of the box, you can do it over here in your theme. And that's actually where you can apply it. Next to that, we have at the element level, we also have like styling. If I choose, for example, a container inside, for example, this one, then we have the properties where you can put the style classes that you have defined in your CSS sheets. So for example, I say here class 1, and then color is, for example, red. So if I put the class, I have to put a dot here. That's needed in CSS. If I put class 1 inside my style classes, then you see that it becomes red. So you can define your CSS here and then use it in the style classes. Next to that, we have the style properties over here, where we can also, for example, make it bold or cursive. As you see, it's changing right away. We can see it here in Service Studio without changing, without going to the browser. So that's really handy. And I will come back to this part because we have to know something about it. In traditional web applications, you can also put style over here. I'm not typing it right. It's a little bit late here. I'm so sorry. So you can put style and then put, for example, color red. This will work in a traditional web application. So those are the possibilities of applying CSS to your application. And as I said, we also have the emails, which I don't have an example for, but it works actually the same as for screens and so on. So let's get to the best practices because we want to do it right. Avoid inline styles. What are inline styles? Inline styling is actually what I just showed you. Whenever we change anything over here, for example, now we have the, if we go like down to the bottom, we see font style is normal and font weight is normal. For example, if I remove it, then we have just text separation is none. But if I change anything over here, like make it bold and cursive and underline, then we see that the styles are applied here, which means this is an inline styling. If I want to show you on the browser, let me check. Actually, I had to start with something else. So before we go on with the best practices, I see that I have the different order here. I have a better one right here. Yes, it's now. Before we go to this best practices, I have to tell you something about DOM manipulation and what is actually a DOM. A DOM is a tree of your HTML code. Like in HTML, we have the document at the top of the screen, and we have HTML inside this. Those are the tags that you see in HTML. And then we have the head, and inside the head, we have other containers, and inside body, we have other tags. So this is called a DOM. And another example of DOM is actually this one. We know all about it. If you open your inspector tool on your browser, you will see this one. And as you see, you have the HTML tag, the head tag, the body tag, and inside the body, we have like divs and stuff like that. So this is called DOM. And I needed that to tell you what is inline styling. The inline styling that I showed you will come here inside your div, for example, inside your div container. And that's not what you want. And it's because if you put it that way,
let me go to the next slide. If you put it that way, it's challenging to track because you put it at the container level, like the element level, which is really low. And if you want to change it, you have to search a lot into your application. And also, it can cause duplication errors. For example, if I wanted to have all of these red, I have to go one by one and I'm making it red. And that's not exactly the way you want it, because maybe after 2 days you want to have it blue. So you have to go to all of those elements and change it to blue. So inline styling is not the best practice at all. Next to that, avoid using ID selector. You have like the class selector, the child selector, and the ID selector. The ID is like the must specified, how can I say, specified thing of a container. And we avoid to use it in OutSystems because the name of the ID is arranged and changed by the platform itself. So OutSystems generates it for you. So the ID can be like X1 today and X2 tomorrow. And if you choose the ID of a container to change it, it can cause some errors. So that's also not the best practice. The best practice is to have it in a class, as I told you, and then apply it to the element level. Then we have the centralized CSS in theme. So CSS is a cascading style sheet. So it will start in our case from theme. And if you override it from OutSystems UI, if you override it here, then it will apply this one. And if you override it on the page level, it will apply this one. So whenever you need to change, for example, multiple things like a font or anything, it's better to do it in theme, because then you have to change it on just one place and it will apply to whole your application. And if that's not possible and you need it on the screen level, then you can do it here. But still, it's not recommended to do it on the element level as ID. And then we have the CSS variables, which are really handy. And I think CSS variables came from CSS5, which are reusable values that are easy to maintain. So to give you an example, I go to the demo of us and I see here some 2 dash and then a name. These are called variables. For example, if I go to the OutSystems UI, because there we use it a lot as well, and I search for this one, so let me Control F, and I have to remove the dash. We don't have it, that's really great. Oh, we have it here. Then we see, if you declare your variable at the top of your CSS sheet, then you can just use it as a variable into your application. So you don't have to define it again and again and over again. So you define it just one time, and whenever you want to change it, you can just change it at one place. So variables are best practices in CSS and in OutSystems. Then I will take you to the next part. Now we had that. And I have to, you see, I'm just actually making making a slice right over here. And then we have this one, the DOM manipulation again, which are useful if you want to do stuff at runtime. So what I showed you till now was at design time. So you are developing things, so you can change things and it will apply to your application. But at some points, in some projects, you need to do stuff at runtime. For example, if I click at the right top, then the color has to change. In that case, DOM manipulation is really handy. Or another example was for my last project, where the client of me had a CSS coming from API. So I had to integrate with a CSS through API and inject it into my DOM, so I could manipulate at the runtime, because it could change at the time when a user was using the application. So in order to deep dive into that one, I have some handy DOM manipulation examples for you, but that we can see here. For example, the inner HTML
is used to get or set HTML content within an element. So in order to give you some ideas, here I will say my element called element is actually here we do it by ID. In OutSystems we have to do it by class. Get elements by ID, my element. So it looks for my element, and it puts it in the value of this element key. And then I can choose the element, which is actually my element, and then put the dot inner HTML, which will take the value inside the HTML of this element, and I can change it to new content. So I have an example here for you to make it easier to check. So here we have the We3 Schools, which I always use to, for example, change and try things, but also learn a lot from it. In this case, we have the let HTML, which is my P, so this one. And we say, get that one by ID, and use the thing that we have here, the I am a paragraph, as an inner HTML of the demo. So here, as you see, this is empty. If I say run, we see here that I am a paragraph. We can change it, for example, with hello world and run, which will show us the hello world. So as you see, it will put the hello world inside of my demo element, which is really useful to change on runtime, at runtime, sorry. Then we have the inner text. This is used to get or set the text content within an element. It's actually almost the same as the inner HTML. So let's try this one. And this one says, get the elements, my button, the inner text. So this one, the try it, and put it inside my demo. So in this case, we have a button. And if we say try run, you see the try it coming here. I can also here say, for example, demo race, and I run it, and we see it's changing the inner HTML. As you see, this is an inner HTML. It can also be the inner text, and also here we get the inner text of a button. So next one. This is also similar to inner text. Here we get or set the text content within an element. The link is actually going to the same page as here. As I told you, you can get, for example, a button, or maybe you have a drop-down or anything. You can get the inner text and then put it as a HTML into another paragraph. Then we go to the set attribute, which is really handy as well. It's used to set the value of an attribute on an element. So in this case, I have, for example, an image, and I set the image set attribute has to be the source and new page. So I can change the source of my image at runtime, which is really handy. So let's go to the link again. If I'm going too fast, please let me know, then I will go slowly. So we have here the my function, for example, which is not really needed for this demo. But here we have again the get HTML, get elements by ID, my h1, which is here. And we say set the attribute class to demo class. As you see, we can change, I can try add class, and it will change the color to red. So what it does is changing the class, the styling class of an element at runtime, which is really handy. So it was like black, but it's saying I need the demo class, which is here, and the color is red. So if I say add class, it gets red. Handy, right? Actually, OutSystems is doing it already in background, and we also can do it as developers. Next to that, we have the remove attribute, which is, for example, what we did right now. It was putting a class, for example, hide a div, and then you can also remove a class. So that's also really handy. It's nothing else than instead of this one, we say remove attribute. So
Yes, that was it for remove attribute. And then we have the last one, which is not really my favorite one, because it's inline styling again, but it's sometimes it can be handy. Sometimes you can't change it in another way. So in this case, this is used to modify the inline styles. For example, if you have an inline style and you can't find it, you can just change it at the runtime. And this one is also with an example. So for example, here we say the P2, which is this one, is blue. And then we put a style and a font family, for example, then changing the font family. And then we put the style and font size, for example. So you can do the inline styling over there. I think we can see it here inside elements. Yes, I think so. If I choose this one, as you see, the styling is applied here as an inline styling. We put it the Arial, blue, and font size, which comes here. And we can change it again by putting the style comment over there. And I think that was it actually. No, I have the class list. I have just one more slide for you. The class list also is used to add or remove classes. And this is actually better if you want to change the class than the set attribute that I told you. Set attribute can be used for images and stuff like that. And a set class list is actually just for the class. That's better. And it's used to manipulate of the class of an element. Let me also showcase this one online. So here we have the list, and then we get the class lists, actually multiple ones from the mydiv, which is actually over here. And then we say we want to add multiple styles. And then you can just use the list variable, add multi-style, or add 2 or 3 other styling classes. And this is also handy if you want to do multiple classes. And that was it. Actually, I was too fast, I think. As I told you, I'm available at the ADP list and LinkedIn. You can just scan the QR code and get in touch with me. And I'm really curious if there are any questions right now. Going to open up the chat. Hello, I'm back. Hi. I even turned it off the lights. So that was awesome. I like it because it's nice to have all these tools, especially with when you mix JavaScript with CSS to add the dynamic class. So if you have any rule that anything that happens in your system, so there's something wrong, just add a class to signal that this is wrong. Please correct that. And when you fix, you remove that class. It's nice to have these tools available. Exactly. It's really cool because at simple projects you don't need it because OutSystems is taking care of it. But as I told you, I had, for example, a client which had the CSS2 API. So it was changing like every second. And at that point, this becomes handy. And I'm happy that OutSystems is a low-code platform where we can just inject code inside it and then manipulate it. That's awesome. We are very happy with it. So, and confirm as well that OutSystems is not a magic. And we need to have a concern about how to manage those inline codes that is so difficult to, and we have more efforts to manage. Then if you get volume around the how we, as soon as we increase our code, our product. So it's the same. It's just a little thing that we need to compare and have these in our mind to not put down our project in how we evolve. Then, if we put more line codes, it is the same outside of the platform.
So it's not magic. Exactly. I totally agree with you. If there are no questions, I can show you a hands-on thing that I really use always in my projects to be faster with CSS. I'm not sure. I see some questions. Let's start with that one, and then we can go on with the last part of surprise that I have for you. Yes, yes. We really love your hands-on. We love Ransom. So let's start with Diogenes. Do you use SAS without systems? If yes, which case do you use? The CSS, SAS. this SASS. software as a service. No, Wait I, a I minute. think it's a precompiler, CSS precompilers or something Oh, like I that. don't know about it. No? No. Oh, okay. No, no problem with that. So, how do you handle theme with a big project with a lot of screens and blocks? Sometimes a little bit of challenge. That is Okay. With if it's only about the CSS, as I told you, I try to put as much as possible inside the theme, because then you have the center place where you have to change the styling. If you have multiple screens with the same styling and you don't want to do it like inside your whole application, you can also use the web block, put the styling over there, and you reuse the web block on your pages. I would do it that way. That's awesome. The next question is from. Oh, it's a big question, but I'll try to summarize it. In the context of a project that we use components in OutSystems. Oh, it's regarding the theme, right? The real question is a bad practice to move the CSS from the components from the theme to the blocks itself. It would be faster because the theme would be smaller, but in contrast we will have more spread out CSS files across several blocks. So Yeah. is it a bad practice? That is the question. Yeah, it is a bad practice because the performance wise, it will also cause problems. Whenever you have multiple style sheets, then the server has to respond multiple times. You have to get multiple files. And that's why we say centralize it as much as possible in one sheet, as I said, in theme. Oh, that's great. That's great. So I hope the questions from Mateus is answered. Let me ask another question here. Which would be the gains by using a separate theme module? Sorry, what was the question? The gains of using a separate theme module. So you don't write the CSS in the same module, just write in another module. Yeah. In order, if you have like bigger applications, it's a best practice because, as we said, it's better to separate your domain or the defining its architecture thingy. You don't want to put everything inside one module. That's why we say take the theme outside it, because it only has to take care about the styling of your application, and there is no logic and stuff at all. So it will be a lightweight, easy to handle module. And you can reuse it. Again, you can reuse it inside multiple applications. Yeah, reusability is a good thing to have. Another question from Hui. How do you import fonts in OutSystems? Should it be identical for icons? I I didn't get I this. guess it's regarding font files. How do we Yeah. import fonts into OutSystems so you can use a separate script style? And you can use it by putting it, for example, as a resource of your application, and then use it inside your CSS sheets. That's a great way to do it. Just put it in the resources section, Adding, write your and file. just to Not ask you because I haven't done big font changes and stuff like that. But for smaller projects, I would use that way. Yeah, just adding a little bit of information, we need to concern about when we import something that is no part of your structure, or as if you don't have in your application as resource, when the page will be loading render first,
just will respond when this is loaded. So if you have any problem with connection with this outsider structure, your page will be with lazy loading. So you have to this in your mind, because if you don't have another structure working as fast as yours, you should put in as a resource and import it in your brand, right? Yes. Só para I'm sorry to translate over here this point. Pessoal, só para adicionar uma informação. Se você importa através do código CSS uma fonte que esteja lá disponível no Google, digamos, é lógico que isso é muito difícil de acontecer. Mas se der uma estabilidade lá, a página ela vai realizar uma hierarquia. Ao carregar o conteúdo, ele vai ficar esperando ela carregar. Então, se demorar para carregar lá, a página vai demorar para executar. Então, se isso acontecer, o ideal é puxar ela para dentro da tua estrutura, tá? E fazer a chamada desse recurso lá dentro. Isso para esses casos, só para ter atenção nesse ponto. Okay, let us just do only one more question, because Megan can have some hands-on. So if we answer all the questions, we will not be able to have a hands-on session. So I will need to select one. It's like a 1 or 2 minute session, so don't worry. Okay, so I think we have more time. Al-Mauri asked, Nagin, have you ever used a style guide architecture like clone, specialize, build your own, etc.? No, not really, and I don't have experience with that one. Okay? Okay, thanks. Another question from Jorge. In your last project, how do you handle security if you inject pure HTML in the DOM? Maybe someone could apply a script in the middle of your request if it's anonymous screen, where the action from a server is open to the public. I totally agree with you. We have discussed that with the clients. To be really honest, I don't think that's also a best practice, because one of the problems that we had next to security was the JavaScript files of OutSystems not working together with the DOM manipulation of the API. So it was a really challenging one that we could resolve, but that's not the best practice. Next to that, about the security, we warned them, because as you said, that's exactly a problem. And it was an application inside a secure environment inside the company itself. So it was not a customer facing one. That's why we used it. And I don't recommend that at all. Yeah, it's not safe, but no. In a control environment, it's yeah. If you are ready to make it secure and there is no other way, then you have to use pure JavaScript and then make it secure before you inject it in your application. So you will have like maybe an application in between, for example. Understand. So that's nice. I believe we have answered everything. Nice. And yeah, I thought, there's one more. How to import a specific design system on OutSystems besides OutSystems UI? Like the Figma or stuff like that. If you have styling in Figma, is that the question? Yeah, I believe this is because Figma, you have a total design system. Yeah, yes, he said yes. Yes. I would say, I think Figma, for example, or some other tools have a plugin for OutSystems that you can use. And next to that, to be really honest, I recommend to put your CSS as much as possible inside OutSystems. What you can do is starting with a theme again. You're overriding the OutSystems components, because let me say, for example, if you change the class name, it can cause problems because you are using the out-of-the-box components of OutSystems. And if you have to, for example, instead of icon, you will say icon 2, it can cause problems. So please keep it as much as possible in OutSystems itself, and otherwise use the plugins that are already developed by other developers. Yeah, so question answered. Thanks to everybody for asking questions. Can you show us anything with your hands-on session? So to be
faster actually in order to change the styling. As I showed you, you can change things in Service Studio, and 9 of the 10 times it goes very well. So let me share my screen again. Oh, yes. So as I told you, you can just change the styling over here, and you will see it in Service Studio itself. But I also prefer to use I was Googling SAS. I prefer to do it actually on the browser itself. So what you do, this is actually Dutch. So if you don't understand it, don't worry. But you need the inspector tools, which are the developers tool. And here you can see the DOM, which is really handy because sometimes you don't want to go to Service Studio and choose things. You can use this icon over there and then go to right away to, for example, the text of a button, which makes you faster. And next to that, let me put it at the bottom because that's easier for me. Next to that, for example, if I want to change this color again, I will choose this one. Then I see, for example, that the class 1 is here. And then right here, I can see that the class 1 has color red. And I say, for example, it has to be blue. And I want to preview it before changing. So it has to be blue. And I can also go to the element style and change things over there. So it will be really Megan, sorry to interrupt, but I think it's not showing up in the screen. Oh, really? Yeah, it's we are just seeing the page. We're not seeing the whole code. Okay. How about now? Yeah, the code is right below. We only see the elements. Oh, okay, I get it. Let me. If I put it at the right side, you see it better? Yes. Okay. So let me check. Yes. Okay. So again, if I want to change anything, I can, for example, go to this one, and I see that we have the class 1, which is color blue, and I want to change it in for example, yellow to see how it looks. I will do it actually right away in the browser. Why? Because you don't have to change it in OutSystems, publish it, check it again. This is a really easy example, but sometimes you need to change the containers, put it somewhere else and stuff like that. This helps you a lot to be faster and then change everything you want. Don't forget, you have to copy everything inside OutSystems, inside the Service Studio. And if you accidentally refresh the page, you will lose it. So be careful, because I don't want to get a call from you after 1 year and telling me that you lost everything. And what we also have over here are the sources and the CSS of OutSystems. Sometimes it's handy to check things over here. And for example, the OutSystems UI, but also, let me check the receive demo CSS, which shows us actually what we saw in Service Studio, which is this one. So we don't have to go back to Service Studio. We can actually check it here and then even change it. That's really handy as well. And what I wanted to show you, one more thing, is whenever you check, for example, let's say here I see that the color, the yellow class, is in this source. If I click on that one, I go right away to the source so I can find it inside my CSS sources, which is the dashboard CSS. So I can see where I have to find it inside Service Studio. This enables me a lot to, as I told you, be efficienter and more efficient and faster to change the CSS. So that was the surprise of this event, this session. That's awesome. It's nice to be able to, where is it from where I can change this in OutSystems to make it work for real. So that's a great thing. Good to hear. So, yeah, so I believe we are done here. Thanks for having. I'm so happy you accepted our invitation to being here.
with Thank our you so much. I'm happy to be invited, and if people are positive, please invite me again. And otherwise, don't tell me anything because I want to get the positive things only. Don't be. Thank you. I think I'm going to leave you because you are going to go on in Portuguese, right? Yeah, you have to sleep too. Yes. I'm going to sleep. As you see, my eyes are closing. Thank you so much again. If there's nothing else, I will just Thank you. Bye Thank bye. you so much. thank you too. Bye bye. Então, gente, foi isso. Muito legal ter tido a Meguinha aqui, mostrando um pouco de conteúdo sobre CSS, sobre um pouco de JavaScript, sobre como que as coisas funcionam ali. As dicas muito legais ali, de como você, do código do inspetor, você se localizar e conseguir voltar lá no OutSystems e fazer a alteração definitiva. São ferramentas muito úteis e espero que vocês usem para o bem. E aí, Pedro, o que é que a gente tem agora? Eu achei fantástico, né? E foi bom, pessoal. Mais uma vez, tá? Isso aqui é uma tentativa, como a gente colocou, de um desafio também para a gente. A gente sabe que todo o nosso conteúdo mais atualizado, lógico, ele tem em inglês. E a gente está batalhando aqui, logicamente, em trazer o conforto e trazer uma abertura de potencial ali de conteúdo, até por sofrer isso. Mas vão existir casos que é bacana fazer essa troca de conhecimento, né? Como vocês viram, a Anaíla tem uma visão também já um pouco diferente. Ela tem um ponto ali que ela gosta de trabalhar, e é interessante porque algumas pessoas podem estar passando por isso. E não é o inglês que a gente pode colocar como barreira, essa não é a barreira, tá? O inglês eu acho que seria o conhecimento. Mas depois a gente, inclusive, né, Fernandão, tanto eu e o André, a gente ficou um pouco preocupado, mas a gente queria o feedback de vocês. O que vocês acham? Trazemos isso de forma mais pausada aqui para vocês na comunidade. Porque se sentem mais confortável no português ou não, ficou bacana, vamos tentar mais vezes para a gente ir fazendo isso, essa troca aí, tá? E falando um pouco aí de próximos passos, tá? Voltando aqui para minha apresentação, esse aqui não é o Renato, né? Agora o Renatão vai fazer a sua participação aí dentro sempre ainda contribuindo, Renatão, com a comunidade, isso é bacana. Falou um pouco sobre as carreiras ali, e vocês não precisam se apresentar, né, Renato? Vai pular espaço, né? Todo mundo já conhece. Esse cara aí com esse cabelo já se foi. Agora o cabelo tá menor, tá caindo. Verdade, a gente tem que atualizar essa foto aí, cara. Pelo menos o Nil tá aqui. Vai lá. Deixa eu apresentar a tela, então, aqui para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Por mais gringos em Recife. Gostei, Sandra. É isso aí. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso, que é certificação. Mas eu não quero falar sobre necessariamente qualquer tipo de certificação, né? A ideia aqui é a gente bater um papo sobre o que está em volta da certificação. Muitas pessoas ficam com medo de, vamos fazer a certificação. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou conseguir tirar a certificação? Principalmente no processo remoto. E aí é interessante a gente entender que a primeira coisa que a gente tem que fazer é focar no nosso conteúdo, mas não pode deixar que as outras coisas que acontecem em toda e qualquer certificação remota da OutSystems te tirem o foco e você faça uma prova ruim porque você não se preparou corretamente para certas coisas. Então, a ideia aqui é mostrar um pouco do que são essas coisas, tá? Então, eu vou fazer um bate-papo, a ideia, não quero dizer aqui quais são as regras, porque as regras oficiais tem, dependendo do proctor que for aplicar a prova, você tem. Então, você tem realmente só que, assim, pegar algumas dicas aqui de preparação, porque com certeza, depois que você estiver pronto para lidar com essas outras coisas, você consegue se concentrar e fazer uma boa, excelente prova depois, tá? Não importa qual seja a prova. Então, começando aqui, só para dar uma geral aqui nos assuntos que a gente vai tocar. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é os pré-requisitos gerais. Quais são os pré-requisitos gerais de hardware, do que é que a gente realmente precisa para estar ali e conseguir fazer a prova. Em seguida, a gente vai falar sobre o ambiente que a gente vai preparar a prova.
em que a gente vai fazer a prova, tá? Aí vai se preparar para a revista digital, sim, é uma revista mesmo, você vai ser revistado. E depois a gente vai ver como é que as coisas acontecem durante a hora do show e o momento do resultado, tá bom? Eu nem acho que eu vou conseguir chegar em meia hora aqui. Eu acho que eu vou falar devagar, vou tentar falar o máximo que eu puder. E depois eu quero abrir para ver se a gente conversa um pouquinho mais sobre esse processo em si, sobre quem já tentou, quem não tentou, quem está com medo, para a gente poder fazer um pouquinho disso, tá bom? Então, vamos lá. Se você for fazer remoto, pré-requisitos gerais: notebook ou desktop. Não dá para fazer em tablet. Ah, meu iPad é ótimo. Não funciona. Não dá certo. Então, você não vai conseguir fazer a prova no iPad, você não vai conseguir fazer prova no iPhone, você precisa de um computador disponível, um computador com recursos suficientes para você conseguir executar essa prova, conseguir instalar o executável da empresa que vai fazer a avaliação, e eles vão tomar controle da sua máquina. Então, por isso que eles têm esses pré-requisitos aqui. Webcam, você precisa ter alguma webcam. Não precisa ser uma 4K, não precisa pegar uma máquina DSLR, ligar no USB aqui no computador e ficar, não. Só precisa ser suficiente para leitura de documentos. Porque você precisa se identificar, você precisa provar que você é você. Então, em algum momento, você vai precisar mostrar sua identidade. E as pessoas que estão lá do outro lado, sabe-se lá onde, vão precisar ler o que tem nos seus documentos. Então, a câmera tem que ser, pô, assim, acho que um 720p já resolve. Então, assim, pode ser embutida, pode ser externa, não tem restrição quanto a isso, tá? Você pode ser aqui do notebook mesmo, que é o meu caso, ou você pode comprar uma externa, caso a sua não esteja funcionando, ou você quer uma qualidade melhor, ou você está no desktop e tem que comprar mesmo. Então, a webcam, nesse ponto, vai ser essencial para a realização da prova. Microfone. Não precisa disso aqui, tá? Esse microfone super sensível. Não precisa disso aqui. Você precisa ter que o microfone do notebook funcione, ou um headset desses assim, um fone. O que foi, Pedro? Não, ninguém vai solicitar que no meio do seu teste você faça uma voz sensual desse jeito no microfone. Pode ficar tranquilo. Sensual. Você precisa de ter um microfone e você precisa ser audível. Alguém precisa conseguir te ouvir. Você não pode ter um microfone tão ruim que você fale e a pessoa não consiga te ouvir. É importante que a pessoa consiga te ouvir. Esse é o mínimo, tá bom? Fone de ouvido com fio, Bluetooth ou no alto-falante do próprio computador, se for o caso. É importante que você tenha essas coisas aqui, porque você precisa falar, você precisa ser ouvido, né? E você também precisa ouvir todas as orientações. Então, confere se tudo isso aí está funcionando antes de chegar na hora da prova. Tá bom? Uma coisa muito importante. Seu computador tem que estar rodando o Windows 8.1 para cima, que eu acho que todo mundo hoje já está no 11. Quem tem ainda o Windows 8.1, por favor. Beleza, funciona. E se você está usando Mac, tem que estar a partir do 10.13. Então, não, se você tem seu Mac 2012, Mac 2011, não vai rolar porque o sistema operacional termina sendo incompatível. E no site da Prometric, que foi a última vez que eu vi que estava fazendo a certificação da OutSystems, eles têm algum problema com o macOS Ventura. Então, não sei o que aconteceu a partir do macOS 13, mas deu algum probleminha lá. Então, fica de olho aí na versão, entra no site oficial, vê os pré-requisitos, para não passar perrengue na hora. Eita, chegou a hora da prova e meu computador não funciona. Cara, testa antes, tá bom? Google Chrome, não pode Safari, não pode Edge, não pode Opera. Ah, mas o Firefox... Gente, eles não vão querer saber das suas preferências de browser. Então, Google Chrome. Instala o Google Chrome. Ah, mas eu não quero o Google. Instala o Chrome, depois desinstala. Mas faz a prova com o Google Chrome instalado, pelo amor de Deus. Tá bom? E uma conexão à internet estável, né, de preferência não igual a minha, que fica caindo na hora que eu vou fazer a apresentação da palestrante. E olha que eu tenho duas, viu? E caiu. E é isso. Deixa eu adicionar algumas informações ali, Renato, que a galera também está colocando no chat. E, enfim, eu ia comentar sobre as coisas e tal. Aqui o último, uma coisa que o Douglas colocou aqui, né? Valeu, Douglas. A
toda certificação, ela segue, principalmente por ser um processo remoto, ela segue qualquer tipo de crivo, tá? Vocês não vão encontrar só nisso na prova da AutoSys, a gente está falando de validações, certificações. Então, se você vai fazer uma prova, inclusive, do TOEFL, por exemplo, que é uma certificação, uma qualificação para tirar sua proficiência em inglês, por exemplo, você passa por alguns desses crivos, como, por exemplo, microfone, como o Douglas comentou, de fato, tem que ser um microfone de cabo. Por quê? Muitas pessoas pegam esses daqui e eles têm ajuda por isso. Então, é isso que eles querem validar, eles não têm como validar isso. Por isso, eles pedem que o microfone seja de cabo. E, inclusive, ele cabe dentro da concha, né? Você bota o fone, bota esse por cima, e aí você escuta um aqui e eu escuto a fraude por dentro. Pelo outro. Então, salas que, por exemplo, você está de frente para um vidro, né, que é uma sala com a porta de vidro, eles não vão deixar, porque eles acreditam que ali você pode ter algum auxílio, alguma ajuda no meio do processo. No ambiente, então, eu vou chegar lá, viu, Pedro? Não, eu tô só corroborando com algumas coisas que, tipo assim, a gente tem que ter noção que isso não é só um crivo referente ao modo autista. A gente tá falando de um crivo seguro para se certificar. A pessoa não tem como estar lá garantindo, ou seja, eu não vou dizer a idade, mas enfim, quando eu fazia a prova no colégio, tinha um supervisor dentro da sala. A gente não tem isso, né? Então, é a pessoa olhando para você, é alguém lá remotamente te monitorando, mas se você está com um Léo sem fio, você pode ter ajuda nesse processo, entendeu? Essa é a questão do Ventura, que o Felipe colocou também interessante, do macOS, tá? Quem tiver Mac, cuidado também nas versões. Eu tenho um Mac, mas se você também tiver já a máquina virtual, ela funciona, tá? Eu já fiz uma vez pela máquina virtual e eles deixaram, tá? Mas porque eu tinha um sistema operacional avançado, mas aí eu entrei pelo VM do Windows e tudo funcionou ali dentro, tá? Mas eles conferem. Tá bom? Porque era justamente nesse ponto que eu ia chegar, né? Nas coisas que não podem de jeito nenhum. E uma delas é a máquina virtual. Você não pode estar dentro de uma máquina virtual, porque você. Foi lá atrás. Querendo ou não, é uma coisa que pode estar servindo de fraude aí no meio do caminho. Então, por segurança, eles evitam, eles fazem a verificação. Se você estiver usando uma máquina virtual, eles não vão deixar você seguir em frente, tá? Você também não pode estar com múltiplas telas. Eu estou aqui com o notebook e estou vendo vocês na outra tela aqui. Tem que desconectar. Não vai poder estar com o segundo computador, não vai poder estar o celular à vista. Se você tiver com o celular no bolso, por acaso, e eles descobrirem que você está com o celular, você vai ter que mostrar o celular, mostrar que vai desligar o celular. Assim, ó, eita, aí desliga, pronto, aí desligou. Mostrou que desligou, mostrou que colocou longe e tal. Tem uns procedimentos assim. Smart Band, smartwatch, qualquer coisa. Relógio, seja smart ou seja dumb, tem que tirar, não pode estar com nada. Tá bom? Muito importante. Isso. É importante que o mundo nem está presente perto de você. Ele tem que estar longe, desligado, mostrar que porque pode estar desligado, mas só um fake, né? Então, não pode estar próximo. Uma coisa importante, agora a gente precisa falar sobre o ambiente, tá bom? Aquele ali, tudo que a gente falou foram pré-requisitos de computador, de hardware, de software que a gente precisa para fazer isso. Agora, o ambiente, local físico onde você vai estar fazendo a prova. Você precisa estar numa sala fechada. Não precisa ser pequena, tá? Mas também não vai fazer na sua sala de 3 ambientes da sua mansão. Não vai querer fazer também na varanda da sua fazenda, da varanda de Sandro, da fazenda de Sandro, que ele tem lá em Vitória. Ele vai querer fazer no terraço lá da fazenda, olhando os pássaros, vendo o gado dele. Não pode. Tem que estar num lugar fechado, tá? Então, tem que ser possível ver todas as portas, todos os acessos do lugar, e de preferência com tranca, porque tem uma pessoa que não está aqui hoje, eu sei que não está aqui hoje porque não fez check-in, mas essa pessoa perdeu a prova porque o gato abriu a porta. Acho que Pedro sabe quem é. Então, é complicadíssimo esse ponto. Você realmente tem que garantir. É o primeiro gato certificado em autista. A sua mesa, ela tem que estar limpa. Então, tá aquele papel, aquela anotação, aquele post-it, aquelas coisas que estão aqui, livro, tira tudo. Sua mesa tem que estar só com o computador, mouse e teclado. Única e exclusivamente computador, mouse e teclado. Pode tirar qualquer outra coisa que for necessária aí, que for desnecessária, de perto do seu, principalmente do seu alcance. Você tem uma mesa grande, mas beleza, bota aqui, 2 metros de você, para mostrar que você não vai conseguir chegar naquilo ali.
Olha, tem gente reportando aqui que a gente quase perdeu por causa da prova, mesmo que avisou a todo mundo. Aqui mesmo tem uma luz vermelha do lado de fora. Quando eu tô na prestação dessa assim, eu boto uma luz vermelha do lado de fora, assim, fica parecendo um cabaré, eu sei. Mas é um aviso, não entre. Para ver se ajuda nesse tipo de situação. Eu aviso a todo mundo, gente, eu não posso hoje fazer uma prestação, hoje fazer uma prova, fazer isso. Não pode, hoje não pode. Cadeira também tem que estar limpa, porque eles também vão revistar embaixo da cadeira, revistar a cadeira. Então, deixa a cadeira organizadinha, tá? Para todo mundo ver. Então, se tiver casaco pendurado, tira. Se tiver alguma coisa escrita na cadeira também, tira. Não vai dar certo. Se for no sofá, uma vez eu fiz com uma mesinha portátil e fui pro sofá. O sofá tinha almofada. Eu tive que mostrar por baixo de todas as almofadas que não tinha nada embaixo das almofadas. Olha, é complicadíssimo. Então, se você for fazer no sofá, tira as almofadas. Deixa as almofadas longe. Fora de vista. Tira do quarto. Deixa longe. Mais fácil. Se você está numa mesa e tem quadros à sua frente, quando você for mostrar, eu vou chegar nesse processo, eles vão ver que tem um quadro, que vão ver que tem anotações, vão pedir para você tirar. Então, você já se antecipa e tira essas coisas daqui, tá bom? Tira quadro, tira papel, tira post-it, tira qualquer coisa que tem escrito aqui do seu redor, para não ter problemas também, porque eles vão visualizar isso, tá? Energia, deixa, se for no notebook principalmente, deixa o cabo perto, deixa o cabo já conectado, ou garanta que você está com uma bateria suficiente para poder passar no máximo até 2 horas fazendo essa prova. Tem computadores que não aguentam 2 horas longe da tomada. É o caso do meu beberrão aqui. Mas tem gente que tem notebook que aguenta 10 horas, tá? É ótimo. Mas o meu mesmo não aguenta. Então, só na tomada para ser feliz. E Wi-Fi forte. Tem que estar um sinal bom. Para não ter problema de a conexão caindo e tal. E aí sair o fiscal vai dizer, ó, tem alguma coisa errada aí, eu vou cancelar a tua prova. Então, ou o Wi-Fi, garante que o Wi-Fi está forte, ou conecta no cabo. Tá bom? Sempre façam isso, deixem isso tudo garantido para o dia. De preferência, começa a fazer esse tipo de revisão um dia antes da prova, para não fazer chegar na hora e, eita, cadê o cabo do Wi-Fi? O Wi-Fi tá ruim hoje, não sei o quê. Deixa, faz essa revisão antes, tá bom? Próximo ponto. Depois que você passa por toda essa preparação, você vai chegar no dia da prova, você vai conectar, você vai fazer a instalação no link que você vai receber por e-mail. Você vai receber o link para você instalar o Proctor para poder abrir a prova. Primeira coisa que você vai fazer, você vai colocar seus documentos, suas informações. Quando chegar a hora, vai alguém abrir a câmera e falar com você. E essa pessoa normalmente fala inglês. Então você tem que estar, no mínimo, preparado para reconhecer algumas expressões, como preciso tirar uma foto sua, mostre sua identidade, show me your ID, show me the back of your ID. No caso, nosso RG tem frente e verso, né? Vão pedir para você para ver a sua sala. Então, show me your left wall. Aí você mostra, vira o notebook para a esquerda. Aí mostra, vira para a direita. Mostra the corner. Vão pedir para ver os cantos, os 4 cantos da coisa. Então, é bom até tirar aquela teia de aranha ali para não ficar feio no dia que eu for fazer a minha. O documento de validade, a data de validade tem que ser válido? Eu não sei. Eu não arriscaria. Não sei o nível de exigência disso. Eu sei que se for um documento válido, tipo o RG, eu sei que tá bom, tá de boa. Agora, se for a carteira de motorista e a carteira de motorista tá vencida, não sei se eles vão olhar isso para poder validar. Então, não arrisca. Não arrisca, tá bom? E depois que eles virem todo o seu ambiente, vocês vão conferir que tem as portas estão fechadas, vão ver que não tem quadros, vão ver que a mesa está limpa, vão pedir para ver embaixo da mesa, vão pedir para ver embaixo da cadeira. Aí eles vão começar a fazer a revista pessoal. Então, ó, por isso que eu botei essa imagem dessa lupinha aí, que eles vão pedir, mostre as mãos. Você tem que mostrar claramente aqui, né? No caso, tem um microfone aqui atrapalhando, mas você vai mostrar as 2 mãos, vai mostrar que não tem nada segurando aqui nos pulsos. Você vai ter que levantar e mostrar o dentro do seu bolso, vai puxar o bolso para fora assim, né? Para mostrar assim, eu não tenho dinheiro aqui, não, vai para dizer que não tem nada. Então, você vai realmente se apalpar para mostrar que o bolso está vazio, você vai ter que mostrar a orelha, vai esticar assim para mostrar que não tem nada dentro da orelha. Se alguém viu cera, me desculpe. Vai mostrar atrás da orelha. Então, assim, eles vão pedir certas coisas para você porque eles precisam garantir
que você está isento, que você está livre de qualquer dispositivo que possa caracterizar fraude. Então, prestem atenção nessas coisas que eles vão pedir. Show me your ear, show me your hands, show me your pocket, back pocket, left, the right. Esse tipo de coisas que vão pedir é muito importante. E normalmente isso é em inglês. Então, se adaptem, procurem entender vocabulário desse tipo, quem não está familiarizado com isso, tá bom? Quem já passou por isso já sabe que não tem dificuldade, mas a pessoa pode ficar nervosa se tiver dificuldade de dizer, meu Deus, eu não estou preparada para uma revista agora, eu só botei a camisa e não botei a bermuda, porque, cara, não façam isso. Vão vestidos, por favor. E outra coisa, se você sair da visão da câmera, acabou, viu? Você tem que estar de frente à câmera o tempo todo. Então, se você, eita, vou ali botar um short, acabou. Não dá. A partir do momento que você entrar, você tem que estar na frente da câmera toda. Alguma coisa, Pedro? Tenho. Tá muito bom o chat, velho. Você não tá acompanhando aquelas coisas que a galera passou aqui. Tá uma comédia, mas enfim, o que eu tô vendo também o pessoal falando é que tá gostando bastante também dos presenciais, né? Algumas pessoas relatando da parte de Recife, o Edson contribuiu ali em São Paulo também tem, ali, enfim, a única diferença é que tem um detector de metal. Na verdade, em Recife deve ter um detector de passão, alguma coisa desse tipo. Mas tipo, tem os documentos, né? Teve até, acho que o Matheus colocou que ele conseguiu passar com a carteira de trabalho, mas o padrão de documentação ali do que o Renato falou, na verdade, normalmente é a habilitação ou a identidade, tá? Esse ou o passaporte. Mas são os três são mais aceitos ali dentro do Senado, tá? Então, e alguns pontos que até o Felipe colocou aqui no chat também, aquela varredura do Proctor, ele já faz também um levantamento das tuas conexões, como é que tá a máquina, enfim, já faz essa varredura toda. Fecha os processos, ele só deixa o Proctor e o antivírus. Isso, exato. Tá? Que as revistas são normais, né? Não tem muito que né, é verdade. No presencial vai fazer, mas é mais simples, né? Do que eles remotamente. Então, eles têm que ter um nível de confiança grande, então pedem para mostrar muitas coisas para vocês. Então, é mais ou menos isso. Depois que vocês passarem por isso, chegou o grande momento. A hora do show. Gente, silêncio absoluto. Por quê? Se você for aquele tipo de pessoa aqui, hora do show, silêncio absoluto, porta trancada mesmo. Isso levanta um alerta gigante para eles. Porque o fiscal vai pensar que você está falando baixinho para alguém ali ouvir e te dar uma ideia aqui no ouvido de qual é a resposta. Então, se você faz uma leitura e fala alguma coisinha, mesmo que baixinho, o fiscal pode perceber isso. Se ele for legal, ele vai dizer, olha, não fala. Mas se ele perceber que o que você está falando for algo do tipo muito sério, então ele vai encerrar ali. Então, não testa. Quantas vezes vai dar certo? Se educa além em silêncio. Porque esse tipo de coisa te desclassifica. E aí a gente sabe que perder dinheiro não é legal. Ou perder dinheiro, ou perder um voucher, uma chance única, né? Não é bacana. Então, silêncio absoluto. Faça a prova de boca fechada. Para não correr o risco de A ou B? Não, A ou B, não, que isso, gente? Não se fala isso durante a prova, você está sozinho. Então não pode falar isso, tá? Confere antes de tudo se a porta realmente é trancada, para o gato não entrar, tá bom? Ó, eu vi um gato aí. Acho que a minha gata tá aqui na porta agora, pedindo comida. Mas daqui a pouco eu vou. Lá na hora que você vai fazer a prova, uma coisa importante que eles fazem depois que eles te liberam, a primeira coisa que vai aparecer é um tutorial de como você vai fazer a prova. Então, até para ajudar você a ficar menos nervoso. Vai aparecer assim, ó, como é que faz essa prova? Aí vai fazer uma prova fake de 10 minutos, que é só mostrando como é o esquema de fazer prova usando aquela ferramenta. Então, você pode... são 4 questõezinhas bobas, assim, só para você marcar lá, mostrar que você tem uma ferramenta para destacar texto, caso você queira se você queira, eu quero marcar um texto aqui para poder me lembrar de alguma coisa, sempre em silêncio, né? Alguma forma de você dar um flag nas questões, porque assim,
uma das técnicas, inclusive da época do Enem, né, gente? Faça todas as questões que você sabe para não perder tempo. É uma coisa muito importante, porque se você for ficar perdendo uma hora para resolver uma questão, você comeu metade do tempo da prova e ainda tem outras 39 para resolver. Então, não sei a questão. Flag, levanta a bandeirinha naquela, próxima. Porque desse jeito você consegue resolver a prova de forma muito mais fácil. Então ele mostra nesse tutorialzinho como fazer isso. Tá? E é importante porque sempre depois que você terminar a última questão, ele não vai submeter a prova imediatamente. Você vai ter a oportunidade de voltar lá para a primeira e ler tudo de novo. Inclusive, esse é o momento que você vai ler, vai confirmar as respostas e rever as flags. Poxa, essa que eu flaguei, qual é? A ou B? Ou é D? Aí você vai lá e dá a resposta definitiva. Garantam que não tem mais nenhuma flag levantada, que vocês têm todas as questões respondidas, para poder garantir que não vai ter problema, que você vai entregar todas as questões. Tá bom? E isso independente da prova de Reactive, de especialização front-end, especialização mobile, professional, traditional. Em todas as provas o processo é exatamente o mesmo. Então, se você entender que o processo para passar por todas elas é o mesmo, você entender todas essas regrinhas aqui, já se familiarizar com elas, na hora que for fazer a prova, você passa por isso e foca no conteúdo. Porque se for para ficar nervoso, porque vai ter uma revista e eu vou ter que falar inglês com o cara para poder dizer minha identidade é essa e ou qualquer outra coisa, que meu gato está na porta. E você vai ficar nervoso, você vai desconcentrar, você não vai fazer uma prova boa. Então é importante que já a gente bater esse papo aqui para vocês entenderem o que é que os espera, para vocês já conseguirem passar por isso fácil, para poder só focar no conhecimento certo. E aí, depois que você termina a prova, o resultado, né? Só que o resultado é de você. Se você seguiu todas essas recomendações aqui e foi até o fim e conseguiu encerrar a prova, não sei se vai ser comemorativo, né? Você pode ter passado, pode não ter passado. Mas uma coisa que eu posso dizer é, quando você decide submeter e confirma, aparece uma informação rápida, se você passou ou se não passou. Agora, o score e essas outras coisas aqui, cara, depois que você fizer isso, o programa vai fechar. Você nunca mais vai ver aquele avaliador na sua vida. Você não sabe como que as coisas vão acontecer ali. Você vai ficar meio perdido. Isso aconteceu comigo. A primeira vez, cara, piscou um password na tela, depois o negócio todo fechou. Meu Deus, agora. Calma, é normal. Isso vai acontecer. Você foi informado que você passou, ou você foi informado que você não passou. E aí, agora, gente, ó, daqui a algumas horinhas, você vai receber um e-mail. No e-mail que você se inscreveu, vai chegar lá o relatório. Olha, você passou, foi 80 e tantos por cento, você acertou mais no CSS, menos no SQL, mais em arquitetura. Todo o relatório, destrinchando tudo, claro, sem mostrar as questões, mostrando mais os tópicos, né, que você fez. E em algumas horas, comigo, foi menos de 10 minutos, da última vez que eu fiz. E em até 24 horas, a sua badge lá na community, né, que você tem a certificação X ou a especialização Y, está lá disponível, até 24 horas aparece lá. E isso é legal, porque você tem uma garantia de que isso vai acontecer e tal. E não fique nervoso, porque o que me deixou nervoso a primeira vez foi esse peça e sumiu. Eu me quebrei muito nisso, cara, uma vez. Olha, e tem a Raquel tá dizendo aqui que o relatório chegou em menos de 5 minutos no e-mail e tal. Então, é isso, gente. O que eu tinha para falar era isso. Era só mostrar para vocês que existe um grande universo de processos, de coisas estranhas e que vão acontecer em volta da sua. Que você ainda está nervoso por isso e ainda tem que responder corretamente 70%, no mínimo 70% das questões daquele tema específico, seja prova em português, seja prova em inglês, cara, o conteúdo é o mesmo. Então, assim, você fica nervoso, você tem que aprender a lidar com isso. E se você conseguir tirar da frente todas essas coisas que estão em volta e focar no conteúdo da prova, cara, é sucesso. Sucesso garantido. É isso. Boa. Isso Só para adicionar aqui para vocês, eu não sei se vocês já viram, mas saiu uma nova atualização referente à certificação mobile, né? Agora a galera está unificada como S11 e Odyssey. Então, é ideal também já ver a abordagem desse desenvolvimento nas duas frentes de produtos. Tá? Isso saiu, acho que semana passada. Tá? E também tem um novo caminho ali automático, né? Quando você tira as especialidades,
você já ganha as professionals de algumas frentes dentro da certificação. Isso Eu tem vou dar agora uma também revisitada a nesses pontos, escritura tá? da UDC, né? Perfeito, tá bem, saiu semana passada. É isso aí. Bacana, bacana. E, enfim, fora tudo isso que o Renato colocou aqui, eu acho que o que vale salientar é que, como eu coloquei até na conversa com a Nelly, né? E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente não tem a cultura do inglês como segunda língua, tá? Mas vocês percebem que aos poucos o Autistas já vem propagando e deixando de forma mais confortável, abraçando as comunidades de outras localidades com outras línguas nativas e, logicamente, que não tem essa cultura, tá? Então, espanhol, mandarim, português, está sendo cada vez mais trabalhado, tá? Que, logicamente, a gente tem uma gama suficiente ali de certificações nesse sentido, mas não vamos esquecer que uma das principais línguas faladas no mundo é inglês. Então, é ter uma noção ali para poder isso não limitar vocês, né, e acenderem a posição que vocês estão esperando, tá? Por exemplo, caso não tenha na língua desejada. Então, continue estudando. É isso. Isso é verdade. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma história interessante para falar? Olha, Sven colocou, nem apoia a mão fechada no rosto, como quem estava se apoiando na mesa. O pessoal pegando pé disso aqui. Eles dizem que se você sair da câmera, precisa avisar o observador. E quando voltar, precisa fazer a verificação toda de novo. Olha só, que coisa horrível. Eu nem esperava, mas o pessoal já tá falando isso aqui, ó. O pessoal tá esperando só isso, velho. E eu falando bobagem aqui, o povo só querendo swag, velho. Olha. Bom, vamos pro nosso momentinho aqui. Eu vi até aqui no chat Q&A, o Leandrão botou uma brincadeira lá, que o exame do pulmão, o IR tem que estar em dia, enfim. É complicado ali realmente alguns crimes, mas como tu falou, Leandrão, vai depender do fiscal que tá ali te atendendo na hora. Alguns são gente boa, alguns entendem, outros não. O que dirá o dono do gato que entrou na sessão. Mas é isso aí, velho. Tá? Bom, Então, deixa eu encerrar a gravação aqui, Pedro, para a gente fazer o sorteio. Esse Bora. conteúdo aqui vai ficar no YouTube daqui a pouco.